fazer aqui um rápido resumo do que o Eduardo Bolsonaro já fez pelo povo brasileiro, pela nação brasileira. Ele lá em exílio está fazendo em prol da nação do Brasil, né? Vamos supor que ele está falando é verdade, né? Que a gente está vivendo num regime autoritário, um regime fechado, e que ele está lá nos Estados Unidos contra isso tudo, reagindo e fazendo pelo povo brasileiro. Vamos ver aqui o resumo do que ele está fazendo. Umas das declarações de Eduardo Bolsonaro. Então, olha, dia do anúncio do tarifaço. Obrigado, presidente Donald Trump. Espero que as autoridades brasileiras agora tratem esses assuntos com a seriedade que merecem. Corre um pouco mais no tempo, 28 de julho, eu trabalho para que eles, comitiva de senadores que tinha ido para lá, não encontrem diálogo. Pois é. Corre o tempo. Ele está trabalhando para que não tenha diálogo do governo brasileiro com o governo americano para a redução das tarifas. Vejam só. Estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata, está falando de Alexandre de Moraes, do poder. A nossa liberdade vale mais do que a economia. O psicopata é o Alexandre, não é ele não, hein? Não é ele, não. Ele é normal. Ele é um cara normal. Você vê pela aparência dele, ele é normalíssimo. Alexandre de Moraes é que é o psicopata. Ele sabia o que ele estava fazendo. Avança no tempo. Se votarmos a anistia, eu asseguro com tranquilidade, a gente vai sentar à mesa. Se votar a anistia, a gente vai sentar à mesa. A gente vai sentar. Agora na mesa, não. Aquele parecia que estava falando como se fosse o governo Trump, né? A gente. Vamos rodar? Ainda tem mais alguma frase, não? Acho que não, né? Fez várias outras ameaças. Fez várias Essa estratégia dele afundou a oposição bolsonarista. Eles perderam a bandeira do nacionalismo, enfim, estão acumulando derrotas atrás de derrotas porque o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo insistem nessa estratégia, e uma direita hoje que está acéfala. Continue assim, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Continue assim, que o Lula te agradece. O Lula te agradece. Eu acho até que o Lula deve colocar o Eduardo no próximo governo, né? O Lula vai ser eleito, né? A tendência é que o Lula seja eleito aí em 2026. O Lula deve colocar o Eduardo Bolsonaro como ministro das Relações Exteriores. Coloca ele como ministro das Relações Exteriores, porque ele merece um prêmio, cara. Merece um prêmio. Vejam só aqui o que vai falar o rapaz aqui da Globo News. O Lula estava lá embaixo, cara. O Lula estava tendo uma rejeição, não por mau governo, mas uma rejeição por falta de comunicação. O governo Lula tem esse déficit aí, que é a falta de comunicação do que ele faz, né? A divulgação do que ele tem feito. Então ele estava com a popularidade baixa. E graças ao nosso amigo, o Eduardo Bolsonaro, ele começou a crescer de novo. Vamos ver aqui. Só concluindo aqui, se a gente pegar o mês de maio, início de junho, o presidente Lula estava nas cordas, estava despencando na popularidade, sem encontrar um discurso, com problema de INSS, da CPI que estava surgindo, com inflação de alimentos, ou seja, ele não conseguia encontrar um discurso. Aí veio o salvador da pátria, e foi quem? Bananinha. Quem salvou, quem colocou uma boia para salvar o Lula foi o Eduardo Bolsonaro, quando começou tudo isso, aí dá uma guinada. Agora é interessante que o pessoal no Planalto fala que o ponto de virada do Lula foi aquela derrota no IOF. Ele ficou muito irritado com o Mota ter se comprometido a votar e depois ter mudado de ideia, e aí ali ele passou a mudar a postura, o governo começou uma retórica mais crítica ao Congresso, começou a defender justiça tributária. Me pareceu que ele passou a ouvir mais o Sidônio, o Sim. Lula. Há uma coesão maior hoje no Palácio do Planalto do que antes. Antes a gente dizia, o Lula não conseguiu formar o núcleo dirigente que ele tinha nos outros governos. Hoje, com o Sidônio, com a Gleisi e com esse discurso, com uma pauta mais definida, com uma disputa política mais clara, o governo se organizou melhor e, ao mesmo tempo, a oposição acéfala e com essas estratégias difusas. E o governo foi crescendo em cima dessas falhas da oposição. Eu ouvi de uma fonte próxima ao presidente Lula, a gente está conseguindo tirar as bandeiras da oposição. A bandeira nacional, que sempre foi uma bandeira do patriotismo, etc., a oposição perdeu. Inclusive, estenderam uma bandeira americana no mar. Aquilo ali foi
fim da picada, né? O fim deles, né, cara? Botar uma bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista. Quando que já aconteceu isso na história do Brasil e na história de qualquer outro país aí, que não fosse colônia, fizesse isso? Né? Uma coisa absurda, absurda. E o governo Lula tem esse déficit aí na parte de comunicação. Ele não consegue divulgar aquilo que ele já tem feito, né? E não consegue aprovar muita coisa, né, que estão para ser aprovada em benefício do povo lá no Congresso, porque o Congresso, a maioria é do Bolsonaro. O pessoal de esquerda vota muito no Executivo, mas no Legislativo o pessoal esquece de votar. E eles fizeram a maioria. Então tem muito projeto lá que está parado, completamente parado. Projetos que isentam até de imposto de renda, até quem ganha até 5 salários mínimos, que isso beneficia muito a população brasileira. Os projetos estão parados aí porque eles estão querendo votar a anistia em primeiro plano, a PEC da blindagem, estão preocupados com eles mesmos. Então esses projetos estão parados aí. O Lula vai falar uma coisa muito importante, que a gente precisa prestar atenção para evitar que erros do passado sejam cometidos no futuro. Agora que no ano que vem tem as próximas eleições, votem no legislativo, né, para deputados e senadores da esquerda. Procure, você que é de esquerda, você que é de direita, não, você vai votar na direita. Mas aqueles, às vezes, que são de esquerda, às vezes não votam no legislativo, não votam para deputado, não votam para senador, votam só para o executivo. Aqueles que são de esquerda, votem em deputados e senadores da esquerda, porque nós estamos precisando disso. Vamos ver o que o Lula fala a respeito disso. O que importa hoje é a gente responder para nós mesmos aonde é que os democratas erraram, aonde é e o momento que a esquerda errou. Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? Eu acho que foi incompetência nossa, da esquerda. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes não vota em deputado, não vota no legislativo para a esquerda. A gente esquece disso e vota só no executivo. E isso atrapalha depois, ó, dessas consequências aí dessa votação da PEC da blindagem, da PEC da anistia. Tudo isso aí começa a aparecer porque a gente esquece de votar nos nossos deputados, nos nossos senadores. Aí eles vão lá e votam. Né? Eles são incentivados, a direita é incentivada a votar no legislativo. E a esquerda muitas vezes não é incentivada. Vamos responder para nós mesmos. O que nós deixamos de fazer para fortalecer a democracia? Aonde é que nós erramos? O que eu fiz como presidente da República para fortalecer a organização popular e social? Isso é. Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com um discurso de esquerda e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos. Ontem o nosso amigo Eduardo Bolsonaro foi contra, criticou, né, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado por rejeitar a proposta da PEC da blindagem. Quer dizer, ele disse que o governo, né, nosso governo está em um regime de exceção, regime autoritário. Então, essa PEC seria útil para os deputados e senadores para se blindar, né, diante de uma possível cassação com eles. Quer dizer, deturpou tudo, né? Para você ver o cúmulo de mentira que esses caras colocam na cabeça dos pobres coitados, às vezes, que não tem uma orientação, né? Essas pessoas que deixam se influenciar aí pelo povo da direita. Às vezes os caras colocam coisas na cabeça dessas pessoas que não existem, né? Ao cúmulo de às vezes, pensar que o Lula foi substituído, que o Lula que está aí não é o verdadeiro, que ele já foi substituído. Né? Tem gente que acredita nisso. Então, vamos ver o que ele falou aqui, por que ele foi contra. Vamos ver aqui. E afirmou que a proposta barrada buscava criar garantias contra um regime de exceção implementado por um judiciário corrupto e aparelhado. Eduardo Bolsonaro acusou o judiciário de proteger parlamentares corruptos, de perseguir aqueles que discordam da extrema esquerda no poder, em referência à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal.
Atualmente, nos Estados Unidos e alvo de investigação da Procuradoria-Geral da República, o deputado culpou senadores e governadores pela rejeição da PEC, chamando-os de serviçais complacentes dos tiranos. Apesar das críticas de Eduardo, aliados do ex-presidente também votaram contra a proposta na CCJ, incluindo o ex-ministro Rogério Marinho, também do PL, que criticou a inclusão do voto secreto para autorizar processos contra parlamentares. Ainda bem, né, que algumas pessoas lá do próprio PL, né, da própria direita, né, tiveram essa consciência, né? Eles não queriam votar isso em voto secreto, para ninguém saber quem foi que votou a favor desse negócio aí da blindagem, essa PEC da blindagem, né? Queriam que fosse secreto. Ainda bem que teve alguns lá da direita, não são todos, né, que votaram contra isso. Eu gostaria aqui de fazer um apelo ao nosso ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para liberar o caderno dessa criatura aqui, ó, o caderno de anotações. Está com o senhor, seu ministro? Meu ministro, está com o senhor o caderno de anotações do nosso querido pastor aqui? Ele está querendo ir lá nos Estados Unidos. Devolva também o passaporte para ele, porque ele já recebeu. Ele vai fazer um casamento lá nos Estados Unidos, entendeu? E ele está precisando muito desse caderno, para ver quanto é que ele cobrou para o cara para fazer esse casamento. E ele está precisando do passaporte para ele poder ir lá ganhar essa contribuição que é para a igreja dele, né? Então ele está fazendo esse apelo aqui. Ministro, por favor, libere o passaporte do Malafaia, libere pelo menos os cadernos de anotações bíblicas que ele tem lá. Libere para ele, por favor. Meus cadernos teológicos apreendidos, eu estou impedido de ter uma conferência lá. Além de ser perseguição política, é perseguição religiosa. Sim, eu estou sendo cerceado na minha atividade e no meu material, que é a minha ferramenta. Que país é esse? Que justiça é essa? Pura perseguição política e religiosa. Mas eu vou dizer para você, ditador da toga, Alexandre de Moraes, não tenho medo de você e você não me intimida. Você não vai me calar, pode me prender, mas eu vou declarar em nome de Jesus. Sua vez vai chegar. Ou você vai cair pela justiça dos homens ou pela justiça de Deus. Você vai cair em nome de Jesus, porque a sua... Você vai cair, vai cair, vai cair. Justiça está diante de Deus. Tem dito, meus cadernos. Meus cadernos, devolvam meus cadernos. Bom, diante disso tudo aí, já ficou resolvido, tá? Em 2026, quem vai ser o candidato da direita vai ser Bolsonaro. Então vai ser ele mesmo. Não vai ter mais nenhum. Como diz aqui o nosso amigo aqui, ó. Ver aqui o que ele tem a dizer. Para vocês, olha aqui bem no meu olho. Em 2026, o candidato será o Bolsonaro. Bolsonaro. Quem concorda comigo, fala aqui no chat. Queiram vocês ou não, o candidato será Bolsonaro. Ou o Brasil não terá eleições e não terá eleições reconhecidas internacionalmente. Não adianta acordo de Tarcísio, nem se o próprio Bolsonaro na posição de refém queira aceitar esse acordo. Para vocês, olha que bem. Então é isso aí. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Obrigado.